Fala galera, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. Como eu falei, em 2024, ou foi em 2023, eu não tô lembrada agora. Mas eu ando ultimamente, tipo assim, mexendo muito nas redes sociais e vejo essas coisas, né? E fui e fiz esse vídeo, né? Mas muitas pessoas estão falando sobre isso. Só agora, em 2025. Tá falando sobre o apagão, né? Que teve nesses países. Aqui no Brasil teve aqui também. Aqui em João Pessoa, pra quem não sabe. Eu fiz até um vídeo, né? Como estava a rua e tudo mais. Se você não foi assistir, vá assistir esse vídeo que tá já no meu canal. Se você tá vendo só esse vídeo agora, legal, você apareceu no vídeo certo. Então deixa muito seu like, tá? Que ajuda a esse canal passar para as outras pessoas, chegarem em outras pessoas esse aviso, tá? Bom, eu não sei se vai cair aqui no Brasil de novo a energia, né? Essa experiência de novo. Mas só sei de uma coisa, que Jesus está com a gente. É o final dos tempos, isso que está acontecendo também. E tem muita gente brincando com Jesus Cristo, brincando com a palavra. Muita gente brincando. Muita gente. E isso que está acontecendo, pois é. A gente tem muitas coisas envolvidas com isso. A gente joga lixo no chão, a gente joga lixo na praia, a gente não tem cuidado com o nosso mundo em si, né? Então, essas coisas acontecem, né? Bom, a gente tem que ter mais cuidado, né? Mas esse vídeo aí que vai passar pra vocês, esse vídeo, ou é aqui, desse lado ou desse lado, não sei. É o vídeo que tá acontecendo nesse exato momento, perdão pelo gaguejo. Nesse exato momento do o apagão nesses países. E muitos brasileiros estão fazendo esse vídeo, estão falando o que está acontecendo lá na Espanha, né, nesses países. Então, muita gente estão falando sobre isso. Bom, é difícil, né? Acreditar, mas está acontecendo. E pode acontecer de novo aqui no Brasil de novo. Já aconteceu em São Paulo, nesses cantos. Já aconteceu. E agora tá partindo para lá, para nos outros países, né? Então, só Jesus com a gente, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Isso foi só um alerta pra vocês, pra me falar aqui. Tô gravando esse vídeo dia 28/4/2025. Vai aparecer aí. E esse vídeo eu não sei quando é que vai sair, mas eu acho que em breve, tá bom? Então é isso, gente. Fui, bye bye. E fiquem com o vídeo agora com vocês. Gente, tô gravando esse vídeo em uma segunda-feira, iniciando, né, a segunda, e já com um apagão em outros países, vamos dizer. Tô gravando
Tô gravando esse vídeo dia 28/4/2025 e tá acontecendo um apagão, né, nesse exato momento, nesses países. Bom, aqui no Brasil já teve, e teve aqui, né, em João Pessoa, um mini apagão, como esse apagão que tá acontecendo. Então, muita gente já falou, eu vim aqui também, falei também, mas creio eu que vocês não levaram a sério, né? Eu não sei quando esse vídeo vai sair, talvez em breve, não sei. Então, bora lá. Antes de eu quando eu, tô fazendo aqui o vídeo, vai estar saindo um vídeo aí explicando pra vocês, né? Pois é, só Jesus com a gente agora, porque isso que tá acontecendo, né, nesses países é verdade. Verdade pura, gente. Então bora lá para mais esse vídeo. Está acontecendo em toda a Europa agora, dia 28 de abril de 2025. Oi, curiosos. Não se trata de um apagão pequeno, mas sim um grande apagão que deixou milhares de pessoas, quase toda a Península Ibérica, sem energia. Portugal, Espanha, França, Andorra e até a Alemanha está sem luz nesse exato momento. Loucura total. Agora imagine isso. Os aeroportos foram evacuados, estações de trens, os hospitais estão trabalhando como podem, na medida do possível, e as usinas elétricas pararam. E as redes de internet caíram em várias zonas, o que significa que muitas pessoas estão incomunicáveis. Mas qual é a explicação para isso tudo? Muitos falam sobre um ataque cibernético, mas já a operadora de rede elétrica de Portugal, a REN, afirma que o apagão foi resultado de uma falha na rede espanhola, relacionada a um fenômeno atmosférico raro. A empresa prevê que a normalização de rede pode levar até uma semana. E quando a energia volta? Segundo o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, nas próximas horas. Essa é a estimativa. E segundo ele não acredita que seja uma invasão cibernética, um ataque. Quanto me parece estranho esse fenômeno atmosférico raro que está sendo chamada de vibração atmosférica induzida. Ainda não há uma explicação oficial para o que causou o apagão, mas segundo a operadora de rede elétrica, essa foi a falha, esse fenômeno raro. E me parece não fazer muito sentido. Pode fazer sentido para Portugal, mas aconteceu em vários locais diferentes da Europa, chegando até mesmo no Marrocos. Isso tudo só me faz lembrar das profecias da Baba Vanga para o ano de 2025. Nostradamus também fez algumas previsões que me parece similar. Segundo a vidente Baba Vanga, no ano de 2023 teríamos uma explosão solar que acabaria com a energia, um apagão apocalíptico. De fato, ocorreu alguns apagões devido à ejeção de massa coronal e muitos se falaram sobre isso. Porém, a proporção que se esperava de um apagão apocalíptico não foi, de certa forma, o que aconteceu. E de fato foi uma previsão que se cumpriu, mas ainda assim se falava sobre um grande apagão, um grande reset mundial. E ele não aconteceu. Será que é o que estamos vendo agora? Tendo em vista que a União Europeia pediu para se prepararem, montando kits de sobrevivências há alguns meses atrás. E essa foi uma grande polêmica, porque a União Europeia, a Europa, pediu para os seus cidadãos montarem um kit de sobrevivência de até 72 horas. As coincidências estão se batendo muito. Será que era para essa crise que a Europa estava se preparando? Deixem aqui nos comentários. O apagão começou. E isso aqui não é uma manchete sensacionalista, porque se tornou um fato. Vários países da Europa... Há quem mencionou também que a Argentina teve um registro de apagão, mas nada confirmado. Porém, vários países da Europa registraram, e vídeos, enquanto eu vou falando aqui, vou colocando os vídeos, registraram apagões. Apagão na rede elétrica, também redes de comunicação. Ou seja, estamos diante de um apagão causado por um evento atmosférico raro, uma grande explosão solar. Estamos diante de um apagão causado por um grande ataque cibernético, ou estamos vendo
aqui parte da engenharia social, a preparação para o apagão global. Ontem, durante o sermão lá na Igreja Lugares Altos, em que sou pastor, convido você, se estiver pelo Rio de Janeiro algum dia, passe lá na Lugares Altos. Você pode acessar os nossos endereços, o horário do culto. Aqui embaixo eu deixo o site da igreja, ou você pode acessar Lugares Altos, igrejalugaresaltos.com.br, igrejalugaresaltos.com.br. As nossas redes, Instagram, canal do YouTube, todos são Igreja Lugares Altos, tá? E eu falava durante o sermão em que ministrei sobre João, capítulo 8, versículo 12, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Jesus fala claramente que ele é a luz do mundo. Ele é a luz que nos dá a vida. E durante o sermão, eu falei sobre o apagão. Eu falei, olha, muito se fala sobre o apagão global. Ontem e hoje o mundo amanhece com essa informação. Bom, vamos lá. As causas que os governos os ministérios estão comunicando ainda são diversas, múltiplas. Há registro de apagão em Portugal, onde foi mais sério, na França, na Espanha, na Suécia, na Finlândia, em muitos países. Então, registro em Portugal, Espanha, França, em outros, Alemanha, Polônia, Finlândia e até no Marrocos. Acabei de ver uma informação de que a Grécia também registrou um apagão. As pessoas ficaram presas num elevador, caixas de supermercados não funcionando, a internet parou, rede de comunicação e rede de energia paralisados, metrôs, trens, tudo parado. Porque dependem da rede de comunicação, semáforos parados e também dependem de energia. Então, vejam esse cenário que parecia muito distante, ou que muitos diziam que seria por causa da guerra na Europa, e no ápice da guerra da Europa, não aconteceu um apagão nessa proporção, né? Os brasileiros que moram em Portugal, moram na Espanha, moram na Europa, estão gravando muitos vídeos para as redes sociais, dizendo que o cenário é assustador, que tudo parou em vários lugares desses países, né? Vamos lá, então, olha só. Na manhã do dia 28, no caso hoje, um apagão de grandes proporções afetou diversos países europeus, incluindo Portugal, Espanha, França, Alemanha, Polônia, Finlândia, Marrocos e até, acabei de ver agora, às 11 da manhã, Grécia também há um registro. Bom, o evento, por volta do 12:30, horário local europeu, causou interrupções significativas em serviços essenciais, como transporte público, telecomunicações, fornecimento de energia elétrica. As causas ainda estão desencontradas, né? E tem muita especulação, como eu já falei aqui, tem ministros de Portugal falando sobre um evento no Sol, um evento atmosférico, uma explosão solar incomum, mas eu pesquisei se há alguma explosão solar, houve alguma explosão solar ontem ou hoje, significativa, hoje principalmente, que levasse à interrupção, né? Ou seria, sei lá, alguma arma utilizada para isso, não encontrei nenhuma informação, dificilmente nós vamos achar. Bom, Portugal, quais são os lugares? Regiões da Ilha da Madeira, Açores, não foram impactados, mas outras regiões foram impactadas de modo geral, né? Com exceção então a região da Madeira e Açores, todos os outros foram afetados semáforos, trens, metrô, caixa de supermercado, hospitais, né? E por aí vai. A Espanha sofreu um corte significativo de energia, afetando transporte público, aeroportos e hospitais. Não há interrupção total dos voos, mas há uma paralisação em vários aeroportos do país. França também, de igual modo. Regiões do sul, especialmente País Basco francês. Interrupções temporárias em energia. Outros países também, como eu falei, como Polônia, Finlândia, Marrocos e Grécia. Impacto imediato, transporte, sistema de metrô, trens, né, paralisados, comunicação e infraestrutura, semáforos, né, o que pode levar a acidentes aéreos, a comunicação entre as torres, etc. E aí o que eles estão ali? Um apagão massivo em diversos países da Europa acaba de ocorrer. Toda a Espanha enfrenta neste momento uma queda de energia, um apagão que também afeta boa parte de Portugal e regiões do sul da França. A mídia disse que eles ainda não sabem o que está acontecendo, mas eu vou te dizer, eles sabem. Quem é que se lembra de alguns dias atrás que o próprio Emmanuel Macron, presidente da França, enviou para a população um manual. Nesse manual também tinha as instruções de como se fazer um kit de sobrevivência. Novamente, ninguém sabe o que acontecerá nos próximos meses, anos. O que eu quero é que estejamos prontos. E agora, nesse exato momento, eles estão falando em um cyberataque, um ataque cibernético. Estão falando em um dos maiores cyberataques da história. Essa é a preocupação. Quem assiste os meus vídeos se lembra que no ano de 2020 eu falei a respeito de uma matéria do Fórum Econômico Mundial que disse que isso se tornaria cada vez mais comum. Estamos vivendo um ataque silencioso. Apenas aqueles que têm os olhos abertos conseguem enxergar o que irá acontecer. E se de fato foi um ataque cibernético, mostra a fragilidade europeia. E o melhor conselho que eu poderia lhe dar nesse momento é: busque com todas as suas forças a sua liberdade geográfica, pois isso que estamos vendo é apenas a ponta de um iceberg. O que
será que aconteceu? Luzes apagadas, sistemas travados, aviões no chão, hospitais no escuro e muita gente correndo atrás de alimentos enlatados, de água, aquilo que nós já ouvíamos há tempos atrás. E dizem que pode demorar até uma semana para voltar a energia. Quem será que puxou o cabo da tomada? Você acha que isso é um acidente? É um teste? Será que a população está preparada para o que vai acontecer? Cara, são tantas questões, tantas perguntas, apagões acontecendo. E o próximo apagão? Será que serão apenas nas luzes? Eles avisaram, mas ninguém quis ouvir. Agora o pessoal tá correndo aí. Prateleira de supermercado vai ficar vazia, vai faltar água, vai faltar tudo. Agora me conta, o que você acha que tá acontecendo? Estamos vivendo um momento apocalíptico no nosso mundo. Você acha que isso pode chegar aqui no nosso Brasil, Zil? Então me conta aqui a sua versão para tudo isso que tá acontecendo. Não custa nada cada um dar a sua opinião. O que é que está acontecendo? Gente, olha que loucura, as coisas estão sumindo da prateleira. Vou pegar aqui o feijão, mas não vai dar tempo de chegar. Se eu tô sozinho lá. Gente, que as pessoas não acreditaram, né? Agora eu tô aqui em Portugal, né? E aconteceu o apagão aqui. O povo tá todo aqui. As filas são quilométricas, vocês não têm noção. As coisas da prateleira estão desaparecendo. Assim, com uma velocidade louca, porque veio todo mundo. Quem não acreditou, veio pra comprar. Quem não acreditou e tem dinheiro, veio comprar também. Agora quem não tem dinheiro tá doido, porque as coisas daqui a pouco vão acabar. Então é uma doideira, gente. Eles repõem coisa, é igual um furacão, eles repõem a coisa da casa, porque as pessoas estão comprando em muita quantidade. E agora que eu tô na fila, que é quilométrica, Esse apagão atingindo países. O Felipe Killing já está conosco agora dividindo tela para trazer informações do que se sabe pelo menos até agora, né? Há cerca de uma hora isso começou a acontecer. Killing, bom dia para você. Bom, as informações preliminares. Primeiro, esse relato de apagão foi sentido em Portugal e na Espanha. Em Portugal, por volta das 11h30 da manhã, horário local. Na Espanha, 12h30, horário local. Lembrando que Portugal está 4 horas à frente do horário de Brasília e a Espanha 5 horas à frente do horário de Brasília. Mas outros países também estão relatando queda na energia, como Alemanha, França, Itália e também a Bélgica. Informações extraoficiais afirmam que tenha sido um problema na rede de distribuição europeia de energia, mas ainda são informações preliminares, já que esse apagão aconteceu agora há pouco. Alguns aeroportos e hospitais estão conseguindo operar por meio de geradores, então esses serviços essenciais ainda estão funcionando. Mas existe um grande problema no transporte público, também nas ruas de diversos países, já que os semáforos não estão funcionando. Existe ainda a conectividade com a internet em algumas regiões, mas em outras não há sinal de internet também. As autoridades estão trabalhando para tentar restabelecer a energia elétrica, mas também entender exatamente o que aconteceu. Lembrando que foi agora há pouco, as informações até por conta dessa queda de energia são difíceis de chegar. Aqui no Reino Unido está funcionando a energia elétrica, parece que é um problema maior na Europa continental. Agora sobre a minha previsão do apagão, falando mais um pouquinho com vocês. Ai, mas meu Deus, pra que fazer mochila de emergência? Gente, todas as minhas alunas do exterior, que eu tenho muitas, você sabe, sou reconhecida no Brasil e também no exterior, já ganhei prêmios no exterior, elas tinham uma mochila de emergência. É bobeira? Não é bobeira, pelo menos elas tinham uma vela pra acender. E você que ficou rindo, dizendo que, ai, não crie pânico nas pessoas. Se você ir atrás desse tipo de pessoa, olha, eu nem sei dizer pra vocês o que pode acontecer. Então, nesse programa, inclusive, eu vou falar tudo sobre o que tá acontecendo, tá? Apesar de que as pessoas que compraram o Herdeiro do Universo já tem o audiobook com tudo que ia acontecer, as pessoas já sabiam. Mas é uma forma de ajudar, vocês entendem? Então, assim, por que muitas coisas eu não coloco aqui? Coloco nos grupos que as pessoas elas ficam fazendo chacota. Agora eu sou... Está acontecendo na Europa, tentando entender o que está acontecendo em Portugal e na Espanha e alguma parte da França. Um apagão, certo. Sim, não tem energia, apagão geral. Sim, parece que o apagão é geral. Opa. Falaram que seria uma teoria da conspiração, que seriam os russos que fizeram um ataque cibernético, porém, em Portugal, não tem por que fazer em Portugal. O Serjão aqui está, nós recebemos uma notícia que é um fenômeno atmosférico raro. E agora nós saberemos do Serjão se é isso mesmo. Fala, Serjão, ele está no telefone. Legal. Estamos te ouvindo perfeitamente. Muito bem, né? Teve esse apagão hoje, muita gente chegou a falar que era explosão solar, coisa do tipo, né? Mas não tem nada disso não, tá? Realmente é um fenômeno raro, chama variação atmosférica ou oscilação atmosférica induzida. O que acontece é o seguinte, todo material, ele tem uma vibração natural. E estava tendo ondas de muito calor ali no interior da Espanha, principalmente, e o calor muito intenso, ou o vento muito intenso, ele acaba gerando uma oscilação que entra na oscilação natural daquele material, no caso, o cabo de alta tensão. Acho que é de 400 kW, coisa do tipo, entendeu? E o cabo começou a vibrar sem parar. Quando o cabo começa a vibrar daquele jeito, o sistema dá um shutdown, entendeu? Desliga. Esse foi o problema que aconteceu. O que tem que fazer para poder não acontecer mais isso é instalar uns amortecedores.
isso aí. Então é um problema na torre de transmissão. Na verdade, assim, é uma onda de calor muito grande no interior da Espanha. E aí esse calor muito grande, a variação de temperatura, fez com que os cabos, né, começassem a entrar em ressonância, que a gente chama. Ressonância é quando uma vibração coincide com a outra. É aquele famoso exemplo da ponte. A ponte que cai, né? Isso, exatamente. Muitas vezes quando tem congestionamento em ponte, o pessoal pede para você ligar o carro, para não entrar em ressonância. Se entrar em ressonância, a ponte começa a vibrar. É exatamente a mesma coisa, só que no cabo de alta tensão. E aí o cabo começou a vibrar muito e o sistema desliga para não dar mais problema. Ou desliga, ou tem algum sistema de segurança e tal. Mas foi isso que aconteceu. De acordo com o que eu vi rapidinho hoje de manhã, eu acho que a luz está para voltar daqui umas 10 horas. Entendi. Então, quer dizer, eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Isso não é comum, né? É muito difícil acontecer, né? É muito difícil acontecer, é um fenômeno raro. E assim, né, os cabos de alta tensão, eles passam em lugares, muitas vezes, lugares que não tem ninguém, né? Então, você pega aqui no interior do Brasil, tem muito cabo de alta tensão, sai lá de Itaipu, por exemplo, coisa do tipo. Só que aqui, a gente sabe como que a atmosfera funciona. Vai passar por lugar que é muito quente, aí já tem essa proteção a mais nos cabos. O problema é que ali no interior da Espanha está fazendo um calor absurdo mesmo, acima da média, e as coisas estão saindo do controle até no cabo de alta tensão. E lá parou geral, né, Sérgio? Não tem nada funcionando, né? Nem internet, nem metrô, nem aeroporto, nada, né? Pelo que eu vi, deu uma pane geral ali numa parte da Europa, assim, porque são esses cabos que levam a grande quantidade de energia, né? Então não está chegando nem nas subestações para distribuir. Então são aqueles cabos, aqueles que a gente vê no meio da estrada, viu, sabe? E esse aqui deu um problema. Muito bem. Então, quer dizer, o negócio do sol, porque eu estava vendo, a semana retrasada saiu uma notícia que o sol tinha tido alguma... também, não teve esse... O que aconteceu com o sol há 2 semanas atrás? Cara, o sol, né, ele está passando pelo máximo da atividade dele. E o que aconteceu semana passada foi que abriu um buraco, que a gente chama buraco coronal. Mas não tem problema nenhum, a única coisa que sai um pouco mais de radiação, teve gente falando que foi esse buraco coronal que matou o Papa, viu? Mas não foi não, fiquem tranquilos também. E só sai um pouco mais de radiação, e o efeito maior que causa é a aurora. Agora tem uma coisa, em locais, em atitudes mais perto do polo, no passado, quando teve explosões solares muito intensas, alguns geradores de energia eram um problema. Mas não é o caso da Europa agora, tá? Não tem nada a ver com o sol, não tem nada a ver com explosão solar, nem com buraco coronal. Aquilo lá foi um fenômeno, e o de hoje é outro fenômeno totalmente diferente. Entendi. Porque essa explosão solar, ela afeta satélite, né? Tem alguma coisa dessa que acontece, né? Isso, aí afeta mais os satélites. Aí o que pode acontecer uma vez aqui no Brasil, né? O problema, não sei se o pessoal vai lembrar, que alguns aviões da Azul não decolaram. Porque deu problema no satélite de GPS, e aí alguns aviões tiveram que parar. Aviões até grandes tiveram que assumir o sistema de redundância dele, porque deu uma pane de alguns segundos no GPS. O problema é que uma pane de alguns segundos no sistema de GPS, que controla navios, aviões e tudo mais, pode causar o caos, entendeu? E os aviões da Azul tiveram esse problema aí, acho que há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Muito bem, então já excluímos o sol não é responsável. O russo também não é o caso. O russo lá está mais preocupado com a Ucrânia. O problema é então o problema não é a Enel, porque lá não tem Enel. Lá é outra companhia. Não é a Enel, então é realmente os cabos de transmissão que entraram em ressonância pela condição climática e aí eles desligaram automaticamente. Nada como um expert, nada como um especialista para resolver o nosso problema. Sérgio, onde você está? Você está no Graal? Tô na rua aqui, aí eu parei aqui rapidinho pra atender você. Traz um pão de semolina aqui pra gente. Cara, pode deixar. Um apagão de grandes proporções atingiu Portugal, Espanha e outros países da Europa na manhã desta segunda-feira, 28 de abril de 2025. Moradores relataram quedas de energia, também na Finlândia e na França. Operadoras de rede elétrica estão em busca de soluções, mas as causas ainda são desconhecidas. A espanhola Rede Elétrica ativou planos emergenciais, enquanto a Renfe, operadora ferroviária, confirmou paralisações de trens e cancelamentos de viagens. Em Madrid, o jogo do Madrid Open entre Dimitrov e Fernley foi interrompido, e várias cidades, como Sevilha e Granada, registraram blackouts. Semáforos e linhas telefônicas foram afetados em toda a Península Ibérica. Nos aeroportos, os embarques são feitos manualmente, e o metrô de Madrid e Lisboa precisou ser evacuado. A expectativa é que o fornecimento comece a ser normalizado a partir das 13 horas, horário local. Em Portugal, a polícia alertou para o risco de falha nos semáforos e pediu que a população evitasse sair de casa. Em comunicado, a fornecedora e redes disse que o apagão é parte de um problema europeu mais amplo e já acionou o Centro Nacional de Cibersegurança. Não há explicações oficiais sobre o motivo da queda de energia, mas nenhuma hipótese, incluindo ataque cibernético, foi descartada. Governos de Portugal e Espanha investigam o caso. Em Madrid, o trânsito ficou congestionado devido a pane nos semáforos. Hospitais enfrentam dificuldades, e universidades como a Universidade Nova de Lisboa estão operando apenas com geradores. A situação é monitorada de perto, e novas atualizações são esperadas nas próximas horas.
Um apagão elétrico, neste momento, atinge Portugal e Espanha. Outros países europeus também estão relatando falta de energia. A operadora da rede espanhola informou que está trabalhando com outras empresas de energia para restaurar o fornecimento e que todos os recursos estão sendo usados para identificar as causas do apagão, que deixou a Península Ibérica sem luz. Não está claro quantas pessoas foram afetadas. Telefones celulares não fazem ligações. Os trens de alta velocidade estão parados. Portos e aeroportos também pararam. Em cidades como Madrid, capital da Espanha, e no Porto, em Portugal, o trânsito ficou caótico porque nenhum sinal funciona. Há relatos de falta de energia também em Andorra, na França, cidades que ficam perto da fronteira com a Espanha, e até mesmo na Bélgica. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e o ministro da Energia do país foram para a sede da operadora para monitorar de perto a situação. O governo português disse que o problema teve origem fora de Portugal e não descarta um ataque cibernético. Foi um dia perdido e quem tem acompanhado de perto essa situação é a brasileira Ana Lisboa, predestinada a morar em Portugal, tem até o sobrenome Lisboa. Ela está em Portugal e conversa ao vivo com a gente. Ana, muito obrigado pela entrevista. Gostaria de saber qual é a situação neste momento e como você tem conseguido esse sinal para entrar ao vivo com a gente. Estou no hotel, então por essa razão aqui eles ainda têm energia e acabei de perguntar inclusive a administração do hotel como é e quanto tempo ela aguenta. Ele falou que em torno aí de 5 horas, então acredito que ainda tem energia até um pouco mais à noite, mas pronto, estão poupando tudo, está tudo desligado, o restaurante já não está mais funcionando e eu acabei de vir da rua porque eu fui tentar almoçar em algum lugar, mas está bem complicado mesmo, a situação está bem caótica no centro. Você tá Ana, deve estar uma cena de filme aí, né? A gente fica imaginando, e se não está funcionando nada nas ruas, imagina só, né? Como é que vocês estão fazendo para se virar? Como é que o comércio, o trânsito está funcionando ou está tudo parado mesmo? Então, o comércio está tudo fechado, a nível de lojas totalmente fechados, os restaurantes, alguns estão abertos, então eu tive que ir em 5 restaurantes. Foi um dia... Mas vocês viram isso aqui que está acontecendo agora em Portugal, na Espanha, na França e até no Marrocos? Apagão em Portugal. Governo aponta origem em Espanha e admite hipótese de cyberataque. O apagão energético que afeta Portugal e outros países europeus poderá ter origem na Espanha. O governo criou um grupo de acompanhamento e não exclui cyberataque. Disso eu tô recebendo também relatos de seguidores. Carol, estamos sem luz em Portugal, Espanha e França também. Ele me mandou uma matéria e todos os shoppings estão anunciando falta de luz. Até rede de telefone perdemos. E vários portais estão postando a exata mesma notícia. Esse aqui, por exemplo, é de Portugal e disse: apagão em Portugal. Governo aponta origem em Espanha e cria grupo de acompanhamento. Aí tá falando aqui embaixo, ó, que esse apagão energético afeta Portugal, Espanha, França, Alemanha, ou seja, mais um país, e possivelmente o Marrocos, e poderá estar relacionado com um cyberataque, embora sem confirmação oficial até o momento. Você aí que tá me assistindo, você tá em algum desses lugares afetados pelo apagão? Comenta aqui embaixo o que tá acontecendo na sua região, e se eu tiver mais notícias, se foi cyberataque ou não, ou o que está acontecendo de verdade, eu trago aqui pra vocês em breve, em outro vídeo. Boa noite, amigo. Estou aqui em Lisboa, indo para Madrid, depois Dubai, mas todos os aeroportos da Europa estão nesse estado fechado. Tudo lacrado, lacrou os aeroportos por causa do blackout que houve praticamente da Europa inteira. Todos os serviços suspensos. A telefonia ficou uns 10 minutos sem funcionar, mas voltou a funcionar. Com certeza o sistema de backup de energia, né? No break de energia, mas está tudo assim. Aí, tá, lá na outra parte do desembarque está um caos aqui também. Todos os voos suspensos. Então, estamos aqui aguardando. O mundo parou. Pessoal, urgente. Eu acabei de ver hoje, segunda-feira, dia 28 de... Olha, minha gente, acompanhando aqui o apagão que está atingindo a Europa neste momento, são vários os países atingidos, Portugal e Espanha nós já falamos aqui, mas já há informações da falta de energia na Itália, Holanda, Suíça, Bélgica, França, Alemanha, e eles tentando descobrir o que está por trás deste ataque. Há informação de que teria sido um ataque cibernético, um ataque feito por hackers, através da invasão de computadores, fazendo com que o corte de energia acontecesse. Eles estão agora buscando um fornecimento paralelo, um plano B aí para restabelecer o retorno da energia em todos esses países, né? Essa crise
de energia vivida na Europa vai ter um impacto muito forte no dia a dia das pessoas, mas também com desdobramentos financeiros em relação à bolsa de valores, o mercado, como é que vai se posicionar, como é que os outros países vão se portar diante disso. E a principal pergunta, quem estaria por trás deste ataque que cortou a energia em vários países da Europa nessa segunda-feira? Eu volto a qualquer momento trazendo informações para vocês aqui nas redes sociais através do Gotino News. Se essa notícia foi interessante para você, compartilhe com... Isso daqui, ó. Sem luz. Provavelmente a fileira de água já acabou. E ninguém mais entra. Aqui é como está o estado da fila do Lídio. Aqui em Lisboa, na Amadora. O pessoal tentando entrar, mas não consegue. Por causa da falta de luz do mercado. E um desespero aqui. Caos na Europa, após um dia de caos na Europa, a energia começa a ser restabelecida na Espanha e é recebida com gritos de alegria na capital Madrid. O que primeiramente foi dito que teria sido um ataque cibernético, agora se diz que foi um evento atmosférico raro que causou blackout em vários países da Europa nesta segunda-feira. O que na verdade é muito difícil de se acreditar. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Já deixe aí nos comentários. Com o apagão desta segunda-feira, o pânico generalizado tomou conta da população, que esvaziou as seções de águas nos supermercados e também de produtos de higiene. Também houve muita confusão quanto à compra dos produtos, já que não havia sistema para pagamentos em cartão ou outra forma eletrônica, sendo necessário o uso do dinheiro em espécie. Reflita um pouco sobre isso. O dinheiro está cada vez mais escasso, nós cada vez mais dependemos do sistema. E com uma coisa como esta que aconteceu hoje na Europa, nós ficamos refém do sistema. Olha só que coisa interessante. Qual a sua opinião sobre esse assunto?